Sapiens, bem-vindo a mais uma DR das Dietas. Eu sou a Ana Maria e esse é a Estela. E hoje a gente vai fazer um vídeo bônus rapidinho, antes da gente começar com a nossa sala das dietas, né? A playlist de dietas. Rapidinho? Não sei se é rapidinho, não. A gente tenta. Mas a gente tenta, vamos fazer várias analogias. Tenta ficar até o fim que vai ser muito interessante. Então, o que acontece? Nesse bônus, a gente vai dar umas explicações assim para a gente entender melhor como funcionam as dietas, que a gente vai começar a partir dessa semana, logo a seguir, próximo vídeo. É importante o metabolismo, não seja muito complicado para explicar essa forma. Então, você vai fazer uma analogia. Qual que é? Você escolheu do cachorrinho ou da casinha na neve? Do cachorrinho. Não, brincadeira. Da casinha na neve. Vamos fazer uma analogia aqui para ficar mais fácil da gente entender como é que o nosso corpo funciona em relação à obesidade, ao que a gente consome, como que a gente consome, como que a gente guarda, né, as calorias. Então, vou contar uma historinha aqui. Vamos imaginar uma cabana de madeira no meio de uma floresta, no meio da neve, tipo, sabe aqueles filmes americanos? Sei, aqueles filmes daquelas casas de madeira, assim, bem do faroeste, bem na neve, rústica, que a pessoa, na época, saía para cortar lenha e trazer para colocar na lareira e fazer comida, fogão a lenha e tal, mas nada de... era reflorestamento já, não é? Não, pessoal, fique bem claro aqui que a gente não está fazendo apologia a desmatamento, nada disso. A gente, inclusive, é a favor de um uso sustentável de todos os recursos. Lá pro passado, a gente foi lá pro passado, essa história nossa, né? Que é a cabaninha na neve, lá nada no faroeste. Como um uso sustentável, né, de todos os recursos, de forma com sabedoria, né, em equilíbrio com a natureza. Mas é só para fins, assim, ilustrativos, né, para a gente poder entender melhor. Então, o que acontece? É uma historinha pra gente brincar, para tentar explicar como que funciona o nosso corpo. A mesma coisa a alimentação, né? Também acho que ela tem que ser equilibrada, né? Mas de forma sustentável. Sim, a alimentação também, né? Porque se você começa a ter aquelas colheitas imensas de cereal também, que vai ocupando espaço, e desertificando o solo. Também não pode, né? Não, tudo com equilíbrio, é isso que a gente tá querendo dizer. Mas voltando à história da cabaninha. Então imagina uma cabaninha lá no meio da floresta, no meio da neve, e você todo dia tem que acordar, tem que sair para pegar a lenha, para pegar pedaços de madeira, para se aquecer, para sobreviver, para cozinhar, para manter a estrutura da casa, porque a casa, né, vai precisar de manutenção, então você reforça algumas estruturas, que ela é toda de madeira. E aí você também aproveita e usa essa sua energia para reflorestar aquilo que você, né, colheu de lenha. Mas isso tem um gasto de energia, né? Para acender o fogo, fazer o alimento. Então, quer dizer, você está gastando, é como se fosse... você está fazendo essa analogia comparando essa casa como se fosse o nosso corpo, é isso? Eu entendi direito? Exatamente, é isso porque mesmo. Porque você precisa de energia, a comida é energia, então a comida aqui seria lenha, é isso? Exatamente. Ok. Perfeito, a analogia é exatamente essa. As lenhas que você vai é como se fosse a comida que você está adquirindo e você gastando energia para isso, né? É uma coisa equilibrada entre o que você consome de comida e o que você gasta de energia durante o dia. E tem vários tipos de cabana, né? Como tem vários tipos de pessoa. Tem aquelas cabanas mais fortes, mais estruturadas, né? Mais cheias de músculo, as pessoas... Ou aquelas pessoas mais sem músculo. Mais fininhas. Mais fininhas, mais magrinhas. Ou mais gordinhas. Tipo as paredes de MDF vagabundo. Aquelas paredes bem frágeis. A casinha para parede bem frágil, tem as pessoas bem frágeis também. Que são justamente assim, as pessoas mais fraquinhas, com as paredes mais fraquinhas, que são sem músculo, com fragilidade. Nunca fizeram exercício. Ou com sarcopenia, ou com osteoporose. Sedentários. Então, vamos pensar na estrutura da casa como a nossa estrutura corporal, tá bom? Aí tem... Não, mas é isso aí, daí já falamos isso. Mas além da estrutura, você tem casas com terraço grande, casas com diferentes, e todas as casas têm as suas divisões, como o nosso corpo também. Como o nosso corpo também. Então, por exemplo, tem aquelas casas que tem mais espaço externo, tem aquelas casas que tem mais espaço interno, né? Tem umas que tem um terraço grande, tem mais armário, tem menos armário, é direto na parede, não tem espaço do lado de fora, só tem espaço do lado de dentro, mas tudo tem o seu propósito e o seu lugar. A cozinha é para guardar os alimentos e ter como cozinhar, os quartos fica a cama, onde tem dormir, a sala de televisão, sala de televisão. Exatamente. Cada um tem a sua função, como os órgãos no corpo também. Exatamente. Cada um tem a sua função. Então, esse lance que a gente está falando do tipo da casa é importante a gente entender pelo seguinte, porque é uma analogia em como as pessoas guardam a gordura.
Então, por exemplo, se é uma casa que tem mais espaço externo, tem muitos armários do lado de fora, vamos supor que é aquele tipo de pessoa que guarda mais gordura do lado de fora. Então, ela tem local para guardar gordura no tecido subcutâneo. Quando você fala isso, é que tem... como é que fala? Tipos, distribuições diferentes de gordura. Porque você tem diversos tipos de pessoas que guardam mais fora, outras guardam mais dentro. Então, normalmente, o homem guarda mais dentro da barriga, a mulher normalmente guarda mais fora. Que é o que chama de distribuição ginecoide. Esse do homem. A do homem é androide. E a da mulher ginecoide. Mas existe vice-versa também. Tem as mulheres que guardam mais homem também é ginecoide? E tem uns homens também que tem um padrão ginecoide que guarda mais fora. No quadril, na coxa. Existe diferença entre essa gordura interna, que fica interna, aquelas pessoas com aquela barriga dura, e a gordura externa? Existe. Existe uma diferença principalmente inflamatória. Porque o que acontece? É isso que a gente vai conversar da casa agora. Uma coisa é você pegar a lenha e guardar do lado de fora. Outra coisa é você colocar a lenha dentro de casa, ocupando locais que não são de guardar lenha. Começa a colocar a lenha em tudo que é lugar, no quarto, na televisão, na sala, vai ficar entupido. Porque imagina só que um dia você sai para pegar sua lenha lá, para pegar sua madeira. E aí você se depara com uma pilha de lenha já montada, cortadinha, bonitinha na frente do seu terreno. Você fala, puxa, alguém colocou isso aqui pra mim, olha que coisa legal. Eu não vou precisar dessa energia hoje para cortar lenha, para voltar para casa, já tá tudo pronto. Eu vou pegar e vou botar para dentro de casa. Ou seja, comer. Excesso de comida. Hoje a gente está vivendo um mundo onde a gente tem abundância em tudo. Diferente de antigamente, onde as pessoas, inclusive nessa época dessa cabaninha que a gente está colocando, a pessoa tinha que sair não só para pegar lenha, também como para caçar. Sim, a gente está fazendo a analogia como se fosse, né, adquirir o alimento. Então, gastava energia tanto para cortar lenha, como também para trazer a comida. E muitas vezes, não tinha comida, né? E aí o que acontecia? Se sobrar, o que acontece? O corpo guarda. Por quê? Porque por milênios a espécie humana evoluiu, a evolução das espécies fez com que o corpo, sabendo que não era todo dia que ia ter comida, ele guardasse aquilo que você comia em excesso para um dia que você não pudesse sair, por exemplo. Então, geneticamente, a gente está predisposto a engordar de qualquer forma. Isso. Alguns fora, outros dentro, exatamente. Mas todos nós. E a luta a gente evoluiu milênios, aí você não pode dizer assim, mas porque de 100 anos para cá, moderna tecnologia, não, a evolução demora anos, demora milênios. Então, por milênios, a gente tá como se fosse configurado mesmo para guardar o excesso. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Então, algumas pessoas guardam fora, outras pessoas não parecem que são gordas, porque elas não têm espaço fora, elas estão guardando dentro. E pode ser pior. É aquele caso, morreu do ataque cardíaco, morreu de uma hora para outra, mas ele era magro, não significa que é saudável. A pessoa acha que era magro, mas na do verdade tipo que estava guardando dentro. Comendo em excesso. Então imagina, aí você acha legal essa facilidade, você saiu de casa, tem uma pilha lá de lenha, você fala, puxa, mas eu vou guardar, porque se tiver uma tempestade, eu ficar doente, algum dia que eu não possa sair, eu vou ter uma coisa. Só que o que acontece? Guardar um pouquinho, guardar até certo limite, tudo bem. E até usar o que seria mais esperto? Eu acho que o que seria mais esperto seria usar essa lenha, ou usar a comida, ou comer menos. No caso, nós queimar com a musculação, com um determinado esporte, para poder usar essas calorias todas em excesso. Mas você não pode ficar queimando a lenha em excesso também. O certo seria guardar a lenha. Vai ter uma hora que você não consegue queimar. Não tem mais aonde Exatamente. Colocar, né? Então, o que acontece? Tem duas opções. Ou você recebe aquela lenha que já está prontinha e você usa para estruturar melhor a sua casa, deixá-la mais forte, mais resistente e reforçada, que seria fazer musculação, ter certeza que a sua estrutura então, óssea... Se a sua casa é feita daquele MDF porcaria, você usa essa lenha para construir melhores paredes, ou seja, mais massa muscular, um corpo mais saudável, né? Seria uma casa melhor que não vai cair com o vento do... E a outra opção puxa, já estruturei minha casa já é razoavelmente forte, né? Eu já tenho um músculo e tal, mas mesmo assim eu tô recebendo lenha em excesso, eu tenho lenha em excesso aqui, o que é que eu faço? Deixa de botar dentro de casa, não come, deixa do lado de fora. Entendeu? Tem uma hora... Você está falando de vontade intrínseca que a pessoa tem de comer ou não comer. A pessoa vai ter que controlar. No caso da lenha, você vai ter que amontoar em algum lugar na floresta lá para poder guardar essa lenha que está chegando todo dia. Tem algum momento que quem está colocando a comida... Não vai ter espaço para colocar. A comida, ou no caso, está te oferecendo a comida. Se você não comer, vai
existir, entendeu? É isso, entendi. Eu acho que é mais ou menos essa questão da analogia. Então, por exemplo, essa questão de que se a casa tem mais espaço dentro ou mais espaço fora, isso é complicado, porque aí a gente chega justamente naquela gordura visceral, aquela gordura que já não está na célula certa. A célula certa de guardar gordura, a célula certa que tem capacidade de guardar as gotículas de triglicérides, que é como a gordura é armazenada no corpo, ela é a célula adiposa. Aí cada um tem um limite de célula adiposa. Eu já vi casos, inclusive, de amigos nossos que ficavam com fígado gorduroso, cirrótico e nem bebem. Exato, mas tem uma prevalência muito alta de que eles chamam fígado gorduroso não alcoólico. Porque né? está guardando no lugar errado. Exatamente, porque não tem espaço do lado de fora e as guarda do lado de dentro. E o primeiro que sofre é o fígado, porque é ele que metaboliza. É ele que pega a glicose do excesso de energia e transforma em triglicérides. Daí vem o nome glicérides, triglicérides, que tem E voltando para a cabaninha, a gente já está com gordura no quarto, com lenha no quarto, lenha na sala, já não dá para entrar dentro. No banheiro, nas quinas, já empilhado em cima dos móveis. Que é o que está acontecendo com o excesso de comida. E com a obesidade, a crise de obesidade de todo dia das pessoas, exatamente. Então, eu acho que a analogia ficou bem legal. Então, o que acontece? Essa quantidade de gordura, ela pode ser tão grande, tão grande, tão grande, que ela pode até substituir os músculos. E quando você fala gordura, não é porque a pessoa está comendo gordura, ela está comendo outras comidas e carboidrato. A maioria das porque vezes tem uma relação que as pessoas pensam, mas eu não como gordura, por que está acontecendo a gordura? Pelo próprio metabolismo da energia, você não está consumindo, né? Existe um metabolismo chamado liponeogênese, tem um nome em inglês, eu não sei se eu traduzi direito, que é você fazer a formação da gordura através justamente daquela energia que não foi gasta. Porque o que acontece? Um excesso de energia numa célula que não está preparada para guardar, que não é uma célula de gordura, é uma outra célula do fígado, por exemplo, aquilo vai sobrecarregar a mitocôndria. A mitocôndria não dá conta de... E ela não precisa. Ela fala assim, gente, eu não preciso, eu já tenho a energia que eu preciso. Tira isso daqui. A mitocôndria é aquela organela ADP que dá energia pra gente. Energia, como se fosse uma usinazinha de energia dentro da célula. E aí o que acontece? Todas as células têm mitocôndria. O que acontece? Ela começa a jogar para um outro metabolismo, que é o metabolismo de pegar a glicose, que ela não vai usar para produzir energia, porque ela já tem suficiente, e aí transformar em triglicérides. Aí as gotículas de triglicérides começam. Os triglicérides, na verdade, têm que ser jogados para fora da célula e mandados para outro lugar do corpo, que seria as células gordurosas. Mas essas células os adipócitos já estão lotadas. Aí o que faz? Não vem não, devolve, fica aí com você, se vira. Eu já tô cheio, não cabe mais nada. Mas aí pode começar a dar doença. Se não cabe mais, a diabetes tipo 2, e até deficiência de entendimento da insulina, como é que fala? Quando a pessoa... Resistência à insulina. Aí tem todo uma questão hormonal. E aí começa a ter outras doenças também, né? Não, você sabe que até o músculo pode ser infiltrado por gordura. Nossa! Tem ressonância mostrando. Isso aí é tipo... Ressonância é aquele que a gente entra dentro e vê todo o corpo, é isso? Vê o corpo, vários tecidos do corpo. Então, o que acontece? Aquele exame, né? Não tem radiação, nada, são ondas eletromagnéticas. E o que acontece? Eles já viram que nas pessoas que têm obesidade sarcopênica, que é uma junção da obesidade com a falta de músculo, a obesidade às vezes chega num nível tão grande que ultrapassa tanto o limiar que aquela pessoa aguenta de guardar gordura, que é a gordura jogada dentro das fibras musculares. Então fica aquelas capas de gordura no meio do fundo. Nossa Senhora! Lembra o quê? Lembra que aquele boi... lembra aquele boi Kobe? Aquele bife Kobe, aquele bife careca, né? O coitadinho do boi fica dentro Não deixam ele gastar Não deixam ele gastar energia, ou seja, um boi sedentário, ele na verdade ele é um cupim. Ele é só cupim. Ele é uma obesidade sarcopênica porque os músculos todos estão infiltrados de gordura. E aí você não E ele não faz ginástica, né? Porque ele não anda, né? Ele sai do lugar, né? Ele, né? Confinados, inclusive, a gente é contra maus tratos animais. A melhor coisa é você deixar o animal viver a vida dele do jeito que ele viveria naturalmente. Mas, enfim, tem essas coisas. E o que acontece? Então, quando você acumula gordura nas células erradas, sobrecarrega a mitocôndria, começa a produzir radicais livres, que dá envelhecimento,
que dá acidez celular, que dá inflamação, entendeu? Aí vira aquela inflamação crônica generalizada que a gente já conversou. É um corpo acumulador, como se fosse uma compulsão por acúmulo. Exatamente. A pessoa vai comprando, não doa nada, não joga nada fora, vai pegando lenha, vai jogando para dentro da casa, não cabe mais, a pessoa está morando fora da casa, desencarnou, saiu do corpo de tão entupido que ele está. Pois é, pode chegar nesse ponto mesmo, exatamente. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo essa analogia para vocês entenderem. Imagine a casa de vocês como se fosse essa cabana, entendeu? Então você tem que cuidar da cabana da melhor forma possível para ela. Né? Eu falei a cabana. O corpo como se fosse a cabana. Exatamente. E aí, assim, deixa de pegar a madeira de excesso. Você não precisa, ninguém está te obrigando a pegar aquela cadeira. Mas o problema é fazer a transição entre estar comendo direto e não comer direto. O psicológico é muito forte isso. A pessoa tem que ter uma força de vontade muito grande. Mas o ser humano, Ana, ele aprende quando ele chega na ponta do abismo. Então, na hora que aparecer uma doença, na hora que um médico virar e falar, você está com a sua obesidade está te afetando o coração, está afetando os seus órgãos internos, aí a pessoa muda. A diabetes, de estetose hepática, né? Quando a pessoa leva, eu acho que é característica do ser humano, quando está na ponta do abismo, ele muda. Mas sim, tem a força de vontade. Não, e é aquilo que você sempre fala. O mais inteligente é você aprender com os erros dos outros. Você não precisa passar. Essa é a diferença nossa entre os outros animais, né? O Sapiens, né, tecnicamente, ele busca conhecimento para aproveitar esse conhecimento, né? Então, é por isso que a gente encarou essa playlist das dietas, que vai começar a seguir. Daqui a pouco vai ter exatamente o vídeo dessa semana. Esse aqui é só um vídeo introdutório, para vocês entenderem essas analogias, para a gente falar depois das dietas. Então, esse foi mais um vídeo do DR das Dietas introdutório, bônus, como disse a minha esposa. Que trouxe aí uma analogia entre cabana e corpo. Se você chegou até aqui, você está de parabéns, nós estamos orgulhosos. E um beijo, um abraço do Estevão. E daqui a pouco, na sequência, já abre o próximo vídeo, que vai ser sobre a dieta que vocês mais votaram nas mídias sociais e nos comentários. Obrigado.